A educação tem o dever de evitar situação como esta. Portanto, temos que ser responsáveis por desenvolvê-la de forma ética e eficaz, já que somos nós que aprendemos. Hoje vamos aprender o conceito de derivada. Todo fenômeno a ser estudado envolve grandezas que o definem. E estas grandezas devem ser associadas e relacionadas para viabilizar o estudo do fenômeno. Como associamos grandezas? E como estudamos as suas variações? Associamos as grandezas através das funções, e as suas variações são estudadas através dos cálculos. Como há necessidade de estudar variações infinitesimal, temos que recorrer à parte do cálculo infinitesimal, o qual é dividido em duas partes, derivadas e integrais das funções matemáticas. Muitas vezes, só as operações com as funções não é suficiente para o estudo em questão. Vamos iniciar com as derivadas. Não será um curso, mas só a introdução à derivada, para que nós possamos compreender o desenvolvimento de matérias que recorrem aos conceitos de derivadas para os seus estudos. Lembrando que a função matemática relaciona variáveis, consideramos a função representada abaixo. Seria y em função de x. Marcamos o ponto x0. A ele está relacionado o f de x0. Incrementamos um valor a x0, obtendo x, não muito longe de x0. A ele está relacionado o f de x0. Objetivo das funções matemáticas: entender o comportamento da função perto de um ponto ou na região considerada, ou seja, saber se ela cresce ou decresce ou ainda fica constante. Vamos definir uma grandeza matemática denominada de razão incremental, que nós vamos representar por RI, da função, e através dela vamos constatar se a função cresce, decresce ou fica constante. Então nós temos aqui a nossa função de y em relação a x, aí a sua representação. Definimos a razão incremental como sendo f de x menos f de x0, x menos x0. Se a razão incremental for positiva, a função é crescente. Se a razão incremental for negativa, a função é decrescente. E se a razão incremental for nula, a função será constante. À medida que o ponto x se aproxima de x0, criamos um problema para a razão incremental. Como assim? O problema é criado pois x menos x0 tende a zero, ou seja, o denominador da razão incremental tende a zero. E aí complica, não consigo dividir nada tendendo a zero, porque se algo tende a zero, teríamos que ter aqui a situação de zero dividido por zero. A razão incremental é comumente denominada de taxa de variação, não esqueçam disso. Portanto, devemos tender a x0, porém sem chegar a x0. Este processo é denominado de processo limite e tem a notação própria, ou seja, limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Isso vai nos dar a derivada da função no ponto x0. Ora, não esqueçam que df denota uma variação muito pequena de f, ou é a diferencial de f. dx denota uma variação muito pequena de x, ou diferencial de x. E df sobre dx x0 é a derivada da função no ponto x0. Para facilitar,
definimos um incremento da coordenada ΔX, que leva ao incremento da função, ou seja, ΔX é x menos x0. Portanto, x será x0 mais ΔX. Substituindo isso no nosso limite, nós vamos ficar com f de x0 mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso será a derivada da função em relação a x0. Substituindo x por x mais ΔX. Se sabemos calcular esse limite, sabemos determinar o comportamento da função, não só no ponto x0, mas ao longo de toda a variação da coordenada, e, em consequência, a sua derivada. Então, nós teríamos limite de ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX, ou seja, isso seria a derivada da função em relação a x, isso que muitas vezes é representado por f' x. Exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 4x. A derivada da função em relação a x seria o limite de ΔX tendendo a zero, de x mais ΔX ao quadrado, mais 4 vezes x mais ΔX, então nós pegamos essa função de x mais ΔX, menos a função de x, que seria x ao quadrado menos 4x. Só que como menos está na frente, ficaria menos x ao quadrado menos 4x. Ora, abrindo essa potência aqui, ficaríamos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4 vezes x, mais 4 ΔX, menos x ao quadrado, menos 4x. Ora, x ao quadrado com menos x ao quadrado corta, mais 4x com menos 4x corta. Então, nós ficaríamos com 2x ΔX, mais ΔX ao quadrado, mais 4 ΔX sobre ΔX. Ora, aqui nós podemos cortar o ΔX, então ficaríamos com 2x mais ΔX mais 4. Quando o ΔX tende a zero, nós ficaríamos com a derivada da função em relação a x como 2x mais 4. Aqui seria a obtenção da derivada da função pela definição, ou seja, pelo seu limite. Interpretação geométrica das derivadas. Ora, vamos traçar uma secante pelos pontos. Secante porque é um segmento de reta que cruza os dois pontos. Cruza o ponto definido por x0 e f de x0 e o ponto definido por x, f de x. Temos aqui o ângulo de inclinação alfa. A razão incremental, ou a taxa de variação, seria o ΔF, ou seja, fx menos f de x0, sobre ΔX, que seria a tangente do ângulo alfa, que seria o coeficiente de inclinação da reta secante. Agora, se considerarmos apenas um ponto, nós vamos ter a tangente que passa por esse ponto. E a razão incremental seria a derivada da função nesse ponto, que é a tangente de alfa, ou seja, o coeficiente de inclinação da reta tangente ao ponto. Como as funções podem ser classificadas em funções das suas dependências, é aí que se criam as regras que facilitam as resoluções das derivadas. Então, nós teríamos, se eu tenho uma função de uma constante, a derivada da função de uma constante é zero. Se eu tenho uma função que é x elevado a n, a derivada da função em relação a x seria eu abaixo n e subtraio 1 do expoente. Então, ficaria n x elevado a n menos 1. Exemplos. F de x igual a x elevado a 4. Então, abaixo 4 e tiro 1. Então, ficaria 4x ao cubo. Essa seria a derivada da função em relação a
x. Se eu tenho f de x, x a menos 3, eu abaixaria o menos 3 e subtraria 1. Então, ficaria menos 3 vezes x elevado a menos 4, ou seja, menos 3 sobre x à quarta. Outras regras. Se eu tenho a derivada de um produto de uma constante vezes a função, seria a constante vezes a derivada da função. Se eu quero calcular a derivada da soma de funções, seria a soma das derivadas. Exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 4x. Ora, eu pego a derivada daqui, que seria 2x, mais a derivada daqui, que seria 4. Então, dá 2x mais 4. Obtenção da derivada, não pela definição, mas sim pelas regras mencionadas. Algumas que não são tão lógicas. Se eu tenho uma função igual ao seno de x, a derivada da função é cosseno de x. Se eu tenho a função igual ao cosseno de x, a derivada da função seria menos seno de x. Se eu tenho a função neperiano elevado a x, a derivada em relação a x seria o próprio neperiano elevado a x. Não tem mudança nenhuma. Mais regras. Existem mais regras que podem ser vistas em livros ou tabelas de cálculo. As derivadas são importantes em um campo amplo da ciência, como na física, na química, na biologia, pois através delas conhecemos as variações das grandezas, bem como seus comportamentos quando certos parâmetros variam. Você poderia dar exemplo? Claro, vejam alguns exemplos. Determinação da taxa de crescimento de certa população, taxa de crescimento econômico do país, taxa de redução da mortalidade infantil, taxa de variação da temperatura, taxa de velocidade de corpos ou objetos em movimento. Sintetizando, se eu tenho uma função de posição, a sua derivada da velocidade. Se eu tenho uma função da velocidade, a sua derivada da aceleração. Se eu tenho uma função do preço, a sua derivada da inflação. Se eu tenho a função da população, a sua derivada da taxa de crescimento. Se eu tenho a função da morte de crianças, a derivada da taxa de mortalidade. Um exemplo numérico, por favor. Vamos considerar uma viagem onde a posição pode ser registrada em cada instante da mesma. Cálculo da velocidade média, que está longe de ser a velocidade em cada instante, mostrado no velocímetro. Nós teríamos, para um instante T1, uma posição S1. Para um instante T2, uma posição S2. A velocidade média seria a taxa de variação média, ou a razão incremental média, que seria o meu S2 menos S1 sobre T2 menos T1, que seria ou o coeficiente angular da reta secante. Agora, a velocidade instantânea é calculada pela derivada, ou seja, a derivada do espaço em relação ao tempo dá velocidade instantânea. Isso é tangente de alfa. Vamos considerar, para um instante t, uma posição S. Traçamos a tangente e temos um ângulo de inclinação. E aí nós temos a nossa velocidade. Se este material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Assim você me ajuda a dar continuidade a este projeto. Bons estudos!